Bom dia, vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia com você em Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre a origem do bem. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1. Tiago 1, 16. Ok? Tiago 1, 16, vamos falar sobre a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Senhor, fala conosco, derrame graça em nossas vidas, que os nossos corações sejam apegados à Tua palavra, que possamos receber, ó Deus, a bênção da palavra nesta manhã, que o Senhor possa agir poderosamente no nosso interior, que os nossos corações, Senhor, sejam corações adoradores, que venhamos adorá-lo, Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com toda a nossa saúde, que nesta manhã a nossa vida, Senhor, glorifique o Teu nome. Pedimos a Ti que venha, Senhor, falar conosco através da Tua palavra, que sejamos abençoados e guardados, e que o poder da Tua palavra esteja em nós. Nós oramos, Pai, pedindo a Tua bênção e Tua graça. Oramos pela nação, entregamos a nossa nação em Tuas mãos, que o Senhor derrame do Teu poder, que a nossa nação seja abençoada, seja protegida por Ti, que o Senhor venha agir poderosamente. Repreenda, Senhor, todo mal, que todo tipo de mal seja repreendido e que a nossa nação seja abençoada e guardada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar sobre a origem do bem. E nós vemos aqui o apóstolo Tiago, ele falando sobre a origem do bem. No versículo 16 ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, boa dádiva, dom perfeito, coisas boas, vem do alto, vem de Deus. Então ele continua, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele faz aqui uma analogia ao tempo, ao clima, e ele diz aqui que em Deus não há variação ou sombra de mudança. O tempo varia. Hoje aqui está sol, mas amanhã pode chover, ou hoje ainda pode chover. Então o tempo tem variações, mas em Deus não há variação. Então diga assim: em Deus não há variação. É justamente o que Malaquias escreveu sobre Deus. Malaquias 3,6, quando o Senhor diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Foi Deus falando através do profeta, e o profeta registrou Deus dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Isso é, não há variação nenhuma em Deus. Deus é bom, como a Bíblia diz, Ele é bom. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então o bem nasceu em Deus, foi gerado no coração de Deus. E nós precisamos analisar isso. E quando falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus é para nós. Então nós precisamos aprender com a palavra. E aí, nós temos que dar uma olhadinha para a nossa vida. Se o bem é de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o bem ou estou fazendo o mal? E nós temos que analisar isso, porque isso vai valer a pena.
Porque isso vai dizer se nós estamos no caminho certo, no caminho do sucesso, ou se estamos errados, no caminho da derrota. Então nós precisamos entender isso. Onde eu estou? Do lado do bem ou do lado do mal? Aí, a gente volta para o texto. No versículo 18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui é super interessante, porque Deus nos criou segundo o seu querer. E se a gente for dar uma olhadinha em Gênesis, né, a criação do homem, não havia nada, só havia Deus. O que Deus fez? Deus, num determinado momento, ele fala: façamos o homem, né? Uma reunião da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que ele faz? Deus pega um punhado de barro e ele faz um boneco. E o que Deus faz com esse boneco? Se esse boneco não recebesse a vida que está em Deus, ele continuaria sendo um boneco. Um boneco de barro. Mas o que aconteceu com esse boneco? Ele ganhou vida. Ele passou a ser alma vivente, como a Bíblia diz, né? Isso é, a ser um homem. Quando? Quando ele recebe vida através da vida de Deus. O fôlego de vida que veio nas narinas do homem saiu da vida de Deus. Deus soprou nas narinas, então aquele boneco ganhou vida, passou a ser alma vivente e se coloca de pé, ele se move, ele anda, ele faz aquilo que todos nós hoje, seres humanos, fazemos. Mas era um boneco. Mas o texto diz o quê? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E foi gerado pela palavra da verdade. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? E quando Deus estava criando, ele usou o verbo haja, que era o quê? A palavra da verdade. Porque quando Deus falou assim, haja, não teve variação na palavra. Não entrou a mentira dizendo, não está vendo nada. Está vendo sim. Quando Deus falou, haja luz, houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Quem foi que constatou que a luz era boa? O próprio Deus, o Criador. Por quê? Porque nele ele é a verdade. Então, o que nós recebemos de Deus? A verdade. Você e eu recebemos a verdade da parte de Deus. Nós éramos apenas um espermatozoide pequenininho, né, que Deus gerou no útero da nossa mãe. E aí, o que aconteceu? Ele fez com que nós pudéssemos crescer. E aí, crescemos por quê? Por causa da verdade de Deus. Então hoje, tem muita gente falando contra a concepção, contra a geração da vida. Mas a vida veio através da verdade de Deus. Tem gente que fala que a gente veio do macaco, ó. Até o macaco ganhou vida a partir da verdade de Deus. Não é isso que está escrito aqui? Vamos ver, ó. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui o macaco está envolvido aqui dentro também. Então nós ganhamos vida por causa de Deus. Nós ganhamos vida por causa da verdade que está em Deus. Nós ganhamos vida por causa da vida de Deus. Então não se engane. E Tiago começa aqui esse contexto, né? Olha só, ele começa aqui no versículo 16 dizendo assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Então nós não temos que andar na mentira.
A mentira está lá em João 8,44. Vamos ler? João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a verdade está só em Deus. Agora, você e eu fomos gerados pela palavra da verdade. Então não negue isso. Não negue a verdade na sua vida. Deus gerou você pela verdade. A palavra da verdade foi usada para que você pudesse ter vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ir com você agora no Salmo 119, versículo 43. Uma palavra do salmista. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Veja que pérola do salmista. O salmista pede para Deus não tirar a palavra da verdade da sua boca, isso é, da sua vida. Porque a boca fala o quê? A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então quando eu tenho a palavra da verdade na minha boca, é porque o meu coração anda na verdade. E a verdade foi gerada em Deus. Quando nós andamos na verdade, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos honrando a Deus com as nossas vidas. Efésios aqui, Efésios 1. Eu não anotei o versículo inicial. Eu anotei, acho que é o 3, deixa eu ver. O 3, 14. Aqui, rapaz. Eu acho que é esse aqui mesmo. Do versículo 3 ao versículo 14. Efésios 1, só que eu marquei aqui, eu botei 1 e não botei o 3. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça,
que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor, a sua glória. Deixa eu fazer um ponto aqui. Eu tenho ouvido muito falar de predestinação, mas de uma predestinação cega, né? Que Deus predestinou e quem está predestinado não vai se perder. Temos que ter cuidado com isso, porque o próprio texto aqui no versículo 12 fala assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Tem gente que desistiu de esperar em Cristo. Lembra a palavra lá atrás? Permanecei na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Haviam quantas pessoas? Em torno de 500 pessoas. E aí, o que aconteceu? 120 esperaram. Quem estava predestinado? Só 120? Todos. Todos estavam predestinados. Mas os que não esperaram em Cristo perderam a bênção. Então nós não temos que ser cegos, né? Porque Jesus veio para quem? Para todos? Não. Jesus veio para todos aqueles que nele crê. João 3,16 diz isso. Então a gente precisa ler a palavra e pedir a Deus: Senhor, me dê revelação da tua palavra. Eu preciso entender. Então nós precisamos de Jesus. Se a gente falar, não, eu estou predestinado, posso voltar a fazer o que eu estava fazendo? Já era, perdeu. Porque nós precisamos estar arraigados em Cristo. Então é uma escolha nossa esperar em Cristo. Colossenses 1, 3 a 8. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos, por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. 1 Pedro 1, 22 ao 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, veja uma coisa, olha, observe aqui.
tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. E quem é a verdade? A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Aí ele diz: tentando em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui é algo muito sério. Um amor não fingido é um amor genuíno, é um amor verdadeiro, que foi gerado na palavra, foi gerado no coração de Deus, antes da fundação do mundo. E o que nós precisamos é desse amor, não um amor que dura momentos, né? Hoje você ama e amanhã você tira a vida da pessoa. Isso não é amor, né? Hoje você ama e amanhã você diz que eu te odeio. Isso não é amor. Então ele está falando de um amor genuíno, um amor que foi gerado no coração de Deus. Aí no versículo 23: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então nós recebemos uma palavra que permanece eternamente. E essa palavra não pode mudar, porque não há variação em Deus. Se não há variação em Deus, não há variação na palavra de Deus. Ah, mas não tem nada a ver, não tem um ministério aí hoje, uma corrente, né, uma linha aí, doutrinária, não tem nada a ver? Não entra nessa não, cuidado. Ah não, mas agora pode, porque nova geração, né, tempo da graça, eles inventam um monte de bobagem, um monte de mentira, para querer mudar a palavra da verdade, tirar a palavra da verdade do foco. Cuidado, olha o que Tiago falou: não vos enganeis. Então fique atento com a palavra da verdade, porque se você perder a palavra da verdade, você vai perder tudo, a sua eternidade vai ser perdida. Então a origem do bem é Deus, a origem do bem é a verdade. O bem nasceu da verdade, no coração de Deus, e nós precisamos andar na verdade. O bem nasceu em Deus e não há variação, pois Deus não muda, né? Como disse o profeta Malaquias, Deus não muda. E quando nós fazemos o bem, nós agradamos a Deus. Então é o que nós precisamos fazer. Você quer agradar a Deus? Se eu pergunto isso, você fala que quer. Mas muitas vezes as nossas ações agradam o diabo. E Deus não está nisso. Olha, Deus nos ama com um amor tão maravilhoso que Ele tem ciúme de nós. Não é esse ciúme possessivo, né? Não, o ciúme que Deus tem de nós é porque Ele nos gerou para Ele. E se nós não estamos nele, estamos sendo roubados. Então, ame o bem, faça o bem, seja praticante do bem, e você vai agradar a Deus. Amém? Vamos pedir a bênção do Pai, vamos pedir a Ele que nos ajude, que nós possamos andar pelo caminho do bem, pelo caminho da verdade. E João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará da mentira, do engano, da morte, das trevas. Então nós precisamos da verdade, e o bem está na verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Pai, a Tua palavra é o bem maior que recebemos aqui nessa terra. A Tua palavra, Senhor, traz mudança no nosso interior. Ela nos faz andar em novidades de vida. E nós pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude todos os dias, que nós possamos ter os nossos pés na verdade, que nós possamos ter a nossa mente, os nossos corações na verdade,
que possamos andar por esse caminho que é maravilhoso demais para nós. Quando Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo para nós que nós precisamos andar no caminho da verdade, porque é o único que vai nos levar para a glória de Deus. Senhor, peço a Ti que venha nos abençoar e nos guardar, venha perdoar, Pai, os nossos pecados, Pai, os nossos pensamentos errados, Pai, que o Senhor possa estar nos perdoando, Senhor, derramando Tua graça sobre nós, nos lavando, que o Senhor possa estar enchendo os nossos corações de alegria e paz, e sejamos abençoados, guardados, protegidos, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Nos abençoe, venha nos abençoar, venha nos guardar, venha, Senhor, trazer a Tua alegria aos nossos corações, Pai, que nós possamos nos alegrar em fazer o bem, que nós possamos nos alegrar em andar na verdade, que nós possamos nos alegrar em agradar a Ti, Senhor. Venha sobre nós, abençoe, Pai, o restante do nosso dia, que seja um dia produtivo, seja um dia cheio de alegria, cheio de paz, seja, Pai, um dia para a glória do Teu nome, e nós oramos, Senhor, com os nossos corações alegres, em nome de Jesus. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que os amados do Senhor, que andam na verdade, que amam fazer o bem, digam amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenham um dia incrível, abençoado e guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Um abraço.